Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja conosco, amém? Estou eu aqui, Samuel, os eternos companheiros aqui de caminhada, de conversa, e é sempre uma alegria participar com os irmãos. É claro que hoje também nós temos uma dor no nosso coração pelo falecimento do nosso irmão, seu Alício, avô do Samuel. Faleceu essa semana, no dia 30 de setembro de 2020, foi recolhido ao Senhor, encontrou-se com o seu Senhor face a face. E é claro que, por um lado, nós ficamos tranquilos e felizes por sabermos que o seu Alício é alguém que serviu a Deus, que acreditou em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então ele está na presença do Senhor. Teve longevidade, foi abençoado com a longevidade, teve 91 anos de vida, mas é claro, para aqueles que ficam, imediatamente a saudade aperta, a ausência aperta o coração. Mas é claro que o mesmo Senhor que chamou o nosso irmão para encontrar-se com Ele na glória, é o Senhor que conforta todos os corações também. Inclusive esse também é o assunto que nós vamos conversar hoje, né? Qual o nosso destino eterno? O que acontece após a morte? Será que a vida termina por aqui? Ela só esse tempo que nós temos aqui? Ou há um tempo depois? O que acontece conosco depois da morte? É o nosso assunto também para a conversa, tá bom? Eu quero que você compartilhe os nossos vídeos com aqueles a quem você ama, com aqueles a quem você quer que conheçam mais da pessoa de Jesus Cristo. Lá no nosso canal no YouTube Família 3IPI tem o playlist lá, Plano da Salvação, e outros playlists, né? Então nós desafiamos você a compartilhar o nosso material, que não é nosso material meio do Samuel, é nosso, inclusive seu, porque nós somos um corpo. Compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com aquelas pessoas que por vezes não gostam de ir na igreja, mas topariam a assistir um vídeo, né? Então, quem sabe assim nós vamos nos aproximando mais e mais. Então, curte o canal, se inscreve, divulga e assiste com o coração aberto para que Deus abençoe as nossas vidas. Então, antes do Samuel ler o texto, Samuel vai falar um oi também, antes dele ler o texto, aí eu vou orar, porque também vou orar em favor da família dele, e o Samuel vai ler o texto e a gente vai conversar, tá bom? Depois de 10 minutos que eu falei aqui, só você pode falar um oi. Olá pessoal, graças a paz, é uma alegria estar de volta com vocês aqui também. Agradeço o pastor aí pelas palavras, né, a respeito do vô, mas como o pastor mencionou, a gente tá tranquilo, tá feliz, porque sabemos que Deus conduziu os 91 anos de história e levou ele para o lugar do qual nós vamos falar daqui a pouco também, mas um lugar para o qual todos nós desejamos um dia estar, né? Então estamos bem também. Então vamos orar. Santo Deus e Pai querido, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de conversarmos em torno da Tua Palavra, ó Deus. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem providenciado tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pela vida do nosso irmão Alício, que encontrou-se com o Senhor, ó Pai. Encontrou-se contigo eternamente e estará na Tua presença. Ser com a família que aqui fica, a Dona Alice, os filhos e filhas, netos e netas, toda a família, todos sejam confortados pelo Teu Santo Espírito na compreensão de que o Senhor tem feito o melhor para cada uma das nossas vidas, ó Pai. E nesse tempo em que também vamos conversar sobre o plano do Senhor para a nossa vida, depois que não estivermos mais aqui, ilumina-nos, ó Pai, para uma conversa abençoadora e edificante. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Seleção. Eu vou ler aqui então o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, Paulo escrevendo: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Amém.
Bom, como o pastor falou, né, hoje o objetivo, o tema da conversa é que a gente fale sobre o destino eterno, né? O que está reservado para além disso aqui, né? Além da vida, além desse tempo que nós estamos aqui, ou que as pessoas costumam chamar, né, do pós-morte, né? O que está reservado no pós-morte. Pelo texto que nós lemos aqui, Paulo está mencionando que o que está preparado são coisas indescritíveis, né? Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração humano, ou seja, não dá nem para imaginar o que está lá, o que tem lá. Mas há um destino após a vida que nós vivemos aqui, neste mundo, nessa terra. Todos sabemos, né? Nós mencionamos aqui o meu avô, que faleceu com 91 anos. Esse é o fim? Acabou ali? A história foi encerrada? Ponto final? Ou o que há depois, né? Bom, primeiro ponto a gente destacar aqui, né, Sai, que como todas as nossas conversas, nós vamos evitar desviar o foco da conversa, né? Porque há muita curiosidade sobre esse tema, né? Como é que é o céu? Tem ruas de ouro no céu? O céu é aqui, o céu é lá, onde que é o céu? É o terceiro céu, onde que está o terceiro? Há muitas perguntas, muitos questionamentos, mas o próprio texto que o Samuel disse eu penso assim, que já tranquiliza, pelo menos a mim tranquiliza. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, por mais que a gente tente responder, a gente nunca vai chegar perto do que de fato Deus tem preparado para cada um daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, nós queremos olhar aqui na nossa conversa para primeiro ponto, para essa realidade. A nossa história não termina aqui. A nossa história não termina nessa vida. Pelo menos a Bíblia nos conta que ela não termina aqui nessa vida, não termina aqui nesse tempo, que há outro tempo depois que nós não estivermos mais aqui, depois que a morte nos alcançar. Então, enquanto cristãos, nós acreditamos nisso, né? Agora, o segundo ponto, então, é: se a nossa vida não se resume a esse tempo, a esse espaço, o que acontece depois e quais são as possibilidades para o depois, então? Sim, né? É importante, né, a gente situar o que estamos falando e com quem estamos falando. Nós acreditamos que a maior parte, pelo menos, do público que nos acompanha é de cristãos, pessoas que têm alguma caminhada com a gente também. Mas então é importante a gente deixar claro isso para eles também, né? A gente acredita, existe um destino eterno, existe algo além da vida aqui na Terra, da vida enquanto biológica, né? A vida física que nós temos aqui. E nós não acreditamos que é uma reencarnação para continuar vivendo, para continuar um projeto de melhoria. Nós não acreditamos nisso, a Bíblia não tem argumentos que sustentem essa afirmação. Nós não acreditamos que a vida termina aqui, que acabou, já era. A Bíblia também não tem nada a esse respeito, não sustenta. E nós não acreditamos no que ficou muito comum na consciência católica romana, que é a ideia do purgatório, né? Um intervalo ali, um meio caminho, uma segunda chance. Eu estou só dando uns retoques, né? A doutrina não é bem essa. Mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que após a morte, aqueles que foram salvos em Cristo vão desfrutar da presença eterna do Senhor no paraíso, na presença de Deus, na eternidade com Deus. E aqueles que não receberam a Cristo como seu Salvador, que não foram salvos por Jesus Cristo, têm o destino do inferno, né? Ou tantos outros nomes que a gente pode usar aí, mas é a morte eterna, né? Se por um lado os salvos receberão a vida, os não salvos receberão a morte, a punição eterna, né? Eu tenho um outro texto que eu gostaria de ler, que está no Evangelho de Mateus 25, 41,
aqui Jesus falando a respeito dessa outra possibilidade, eu não gostaria de chamar de possibilidade, né? Mas o outro caminho, quando ele diz assim, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, existe algo preparado para aqueles que são salvos e existe algo preparado para aqueles que não serão salvos. Isso. E você que está acostumado a nos acompanhar sabe, mas quem está assistindo pela primeira vez, a gente sempre conta isso. Quando nós falamos aqui em algo que nós não acreditamos, nós não estamos falando mal em quem acredita, nem nos colocando como adversários de quem acredita. Estamos apenas dizendo que não acreditamos dessa maneira e colocando a maneira como nós acreditamos. E nós temos muitos amigos que não acreditam da maneira como nós acreditamos. Só que a gente também não se priva de falar daquilo que a gente acredita, porque Exatamente. Esse é o ponto aqui, né? O estudo é para falar sobre a nossa fé. Exato. Né? Bom, isso que você destacou é muito importante, né? Quer dizer, Paulo está dizendo que há um local, há algo preparado para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, e o próprio Jesus diz que há algo preparado para aqueles que não estão em Cristo, a começar pelo diabo e os seus anjos associados, caídos lá junto com eles, né? E é interessante que Jesus também diz, o inferno foi preparado para o diabo e os anjos dele, né? O ser humano atrevido, curioso, arrumou um jeito de entrar lá também, né? A princípio não foi criado, né? Mas o pecado fez com que a humanidade abrisse a possibilidade de ir para lá também. E a maneira de não ir para lá é tendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas isso é real, isso é bíblico, né? Então a gente sempre destaca, né, Sá, que a gente não pode ficar pegando pequenos trechos da Bíblia que a gente acredita e outros trechos da Bíblia que a gente menospreza, né? Quer dizer, Agostinho e outros autores que falavam muito sobre isso, né? Quando a gente sai picotando a pessoa de Cristo, quando a gente sai picotando os textos bíblicos, no final a gente não tem Cristo, não tem o texto bíblico, a gente tem o Cristo que a gente imaginou e tem a Bíblia que a gente imaginou, né? Então a gente tem que crer na Bíblia. Se a gente acredita que aquilo do passado foi verdade, o presente é verdade, o futuro será verdade também. Ainda mais vindo dos lábios de Cristo, né? Sim. Cristo foi quem disse que há um inferno preparado para o diabo e seus anjos, né? E que aqueles que não estão nele serão apartados de Cristo para ir para esse lugar em que estão aqueles que não foram reconhecidos como salvos em Cristo Jesus. Então existem essas duas realidades, nós não podemos negligenciar, né? Não é porque nós não gostamos da ideia de que exista um inferno que ele não existe. Não é porque nós negamos que ele não existe. Ele existe, quer gostamos ou não. E tem pessoas que já foram para lá e tem pessoas que ainda vão para lá. E tal como disse o Samuel, como nós acreditamos numa única vida, e que o tempo de se buscar ao Senhor, como disse o profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É essa vida, é assim que nós cremos, que o tempo de invocarmos, nos rendemos ao Senhor, é essa vida que nós estamos vivendo aqui enquanto nosso coração bate, o nosso cérebro funciona, e que, cessado esse movimento físico, biológico, o que está feito, está feito. Sim. Uma coisa importante também, pastor, é que o pessoal entenda, né? Nós não estamos tentando aqui convencer você, então, a receber a salvação em Cristo Jesus, porque o céu é melhor do que o inferno. Não. Porque isso não é argumento, né? Então, hoje, o foco, o tema, a gente vai acabar falando muitas vezes sobre isso, né? O destino eterno, céu e inferno, que um é, obviamente, o nosso desejo, o céu, e o outro, obviamente, não é o nosso desejo, o inferno. Mas muito antes da gente chegar neste ponto,
Temos aí pelo menos uns 10 vídeos na nossa playlist que nós estamos construindo toda a trajetória do plano da salvação, né? Desde a queda até a nossa situação enquanto seres humanos, a nossa dependência, a necessidade de salvação em Cristo, e a partir daí uma vida de arrependimento, uma vida na comunidade, na igreja, e o nosso destino final, então, que entendemos e desejamos pela fé, é o céu. Eu gosto muito da passagem quando Jesus, na cruz, né, diante daquelas pessoas e entre dois ladrões, um dos ladrões reconhece quem é Jesus, né, e até repreende o outro, né, e Jesus, vendo a sua fé, vendo a sua atitude, diz para ele, né, ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Então, esse é o nosso desejo, né? Então Jesus, a gente mencionou um versículo que Jesus fala, né, do destino para aqueles que não estão nele, e tem aí um outro exemplo do destino daqueles que reconhecem e são salvos em Cristo, o paraíso, a presença de Deus. O nome, né, essa ideia de paraíso, né, só nos faz remeter coisa boa. Como a gente mencionou aqui, se a gente conseguisse descrever, é assim, é assado, tem isso, tem aquilo, não tem isso. A Bíblia nos dá alguns lampejos, né, para a gente poder imaginar, mas de maneira nenhuma a gente consegue descrever completamente. Porque se a gente conseguisse, não ia ser tão bom assim, né? Nós somos limitados, temos capacidades limitadas, então o que cabe, eu entendo, nesse momento, nesse estudo que nós estamos fazendo, é afirmar isso. Existe um destino, existe um lugar, nós não sabemos onde se é aqui, se é no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto céu. A Bíblia eu entendo que a Bíblia não dá essas informações justamente porque elas não são as relevantes. Informação relevante o céu está reservado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso. O inferno foi criado para os anjos caídos e o diabo, e para aqueles que não estarão em Cristo Jesus, como consequência, vão para esse lugar. Essa ideia, né, de saber como é o céu, não é apenas que nos falta palavras para explicar, sequer a nossa mente consegue vislumbrar. Então qualquer ideia que a gente tenha vai ficar muito aquém do que na verdade está lá, né? E o mesmo acaba funcionando para outra opção, né? Que é o inferno. A ideia que nós temos de inferno hoje, do diabo personificado num bicho lá com rabo, chifre, o tridente, é muito de uma concepção da Idade Média, que veio vindo das histórias, das músicas, do Inferno de Dante, né? Que tem os desenhos e tudo mais. Mas o que basta, eu entendo, para a gente compreender, nós que somos cristãos, que sabemos que a presença de Deus é o bem maior, é que no céu a presença de Deus será experimentada em toda a plenitude, e no inferno não haverá a presença de Deus. Ou seja, essas duas informações por si só já são suficientes. A pior coisa que pode acontecer para alguém é existir sem a presença de Deus. Exato. Sabe que eu lendo um autor uma vez, Samuel, achei muito interessante uma afirmação que ele faz no livro. Ele diz assim: a principal esperteza do diabo foi convencer as pessoas de que nem ele nem o inferno existem. Mas essa foi a maior malandragem do diabo, né? E de fato, quando muitas vezes a gente vê as pessoas falando sobre céu e inferno, elas fazem alguma piada dizendo assim que o céu é um lugar muito quieto, muito sem graça. Só as pessoas boazinhas lá. E de que o inferno é um resort. Tá todo mundo descolado, todo mundo que é legal, brincalhão, tá no inferno. De que eu já vejo o pessoal, eu prefiro ir para o inferno, porque lá é muito mais divertido, né? Quer dizer, o diabo trabalhou muito bem em incutir essas ideias na cabeça das pessoas. E da mesma maneira como só quando estivermos no céu que de fato nós vamos descobrir como é que é o céu, só aqueles que forem para o inferno vão de fato saber como é que é o inferno, mas a Bíblia antecipa dizendo que é um lugar
terrível, pior lugar para se estar. Né? E aí, que também deve existir uma preocupação no nosso coração. Aqueles que se declaram cristãos, os homens e mulheres que se declaram cristãos e cristãs, se acreditam nisso que nós estamos falando, devem se preocupar com aqueles a quem eles conhecem que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Devem se preocupar, porque se eles não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles não estão indo para o céu. E isso deveria ser algo de preocupar muito o nosso coração, né? Um grande amigo que eu tenho, uma grande amiga que eu tenho, alguém que eu amo, um parente, não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, se morrer não vai para o céu. Isso deveriam ser coisas que tiram o nosso sono, mas parece que muitas vezes não tiram. Às vezes, pastor, o que eu vejo é que as pessoas se baseiam, como você falou, né? Pegam trechos da Bíblia e partes isoladas, fora do contexto, para falar, não, mas Deus é bom, todos vão ser salvos. Nessa história, né, de entender só um aspecto da bondade de Deus e ignorar outros, como a justiça, né? As pessoas acabam não se apegando. Então, todo mundo vai ser salvo no fim das contas. Mais uma vez, a gente está aqui apresentando a nossa fé, a nossa crença, que cremos que está toda ela na Bíblia. Um dia, se quem estiver assistindo quiser sentar, tomar um café com a gente pode pegar texto por texto e conversar bastante sobre isso. Mas a forma com que nós acreditamos é que, sim, nem todos serão salvos. Existe embasamento bíblico para acreditarmos que há um inferno e que quem não está em Cristo Jesus, infelizmente, vai para esse destino. E existe o céu, o nosso desejo, e aqueles que estão em Cristo Jesus vão para esse destino. Então é importante isso. Essa é a forma com que nós acreditamos, essa é a forma com que a Bíblia sustenta a maneira com que nós pensamos. Então, quem desejar, quiser um dia falar assim, eu penso diferente ou quero entender melhor, nos procura. Estamos dispostos aí. Pode falar com a gente toma um café, que é uma coisa muito boa. Principalmente com um café, aí que a gente se dispõe mais ainda. A gente pode falar até sobre isso e outras coisas, mas a gente pode conversar melhor. A gente sabe que o tempo que temos aqui não é o ideal, né? Mas a gente quer pelo menos fomentar e dar essa vontadinha de continuar conversando. Glória a Deus. É isso aí? Meus irmãos, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha o nosso material com outras pessoas, porque elas vão ser muito abençoadas, tá bom? Samuel vai orar para a gente encerrar. Boa. E assiste o restante da playlist também, para o negócio não ficar fora de contexto, sim, claro. Tá bom? Vamos orar então, encerrar esse momento? Pai, nós louvamos ao Senhor e agradecemos pela Tua bondade, ó Deus, para conosco. Nós queremos cada vez mais compreender, ó Pai, aquilo que é a revelação do Senhor para as nossas vidas, aquilo que está na Tua palavra, Senhor. Pedimos para o Senhor sabedoria, que o Espírito Santo nos instrua, Pai, que os desejos do nosso coração, as nossas vontades e talvez até ideias pré-concebidas, ó Pai, não sejam mais fortes do que a revelação verdadeira do que o Senhor tem para nós. Por isso nós oramos para que, tanto aqui, enquanto gravamos, e aqueles que estarão assistindo esse vídeo, Pai, o Espírito Santo conduza as palavras ao coração de cada um, para que fique no nosso coração apenas aquilo que é a Tua verdade, Deus. Abençoa-nos dessa maneira, cuida de nós, que a nossa esperança esteja sempre, Deus, no Senhor e encontrar o Senhor de uma forma definitiva e completa um dia. E nos dá, Deus, coragem, nos dá, Deus, motivação para falar para aqueles que ainda não estão em Cristo o quanto eles precisam do Senhor. Ajuda-nos, Pai, dá-nos essa missão e nos ajuda a cumprir essa missão em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo encontro. Até mais, pessoal. Nos vemos em breve.